Bom, hoje eu tô aqui para gravar um vídeo um pouquinho diferente, não é uma aula, mas como muitos pediram e aproveitando que saiu minha nomeação para o cargo de auditor fiscal de Porto Alegre, eu resolvi gravar um videozinho falando um pouquinho sobre a minha história. Não vou falar só da história de concursos, eu acredito que hoje me conheço mais pelo fato de eu ser professor do que concurseiro, mas vou abordar os dois pontos, vou tentar falar o máximo que eu conseguir aqui da minha história. Talvez alguém se identifique e ache motivador para estudar ou para seguir sua carreira de professor, ou o que você quiser seguir. Para quem não sabe, eu me chamo Felipe Matias, eu sou de uma cidadezinha do interior de Santa Catarina chamada Jaraguá do Sul, melhor cidade do mundo para se morar. Se Deus quiser, logo eu falo eu porque minha mulher está aqui atrás coordenando o vídeo, a gente volta a morar lá. Eu vivi lá até os 18 anos, 17 anos e alguma coisinha, e eu vim aos 18 anos para Floripa para fazer faculdade. Eu me formei em Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal de Santa Catarina em 2017, mais ou menos, e foi aí que começou a minha trajetória de concursos. Eu fiz uma primeira entrevista de emprego assim que eu me formei, porque eu tinha um dos melhores estágios da minha turma ali, eu ganhava R$ 1.200 em 2017 para trabalhar meio período, e acredito que era um dos melhores estágios da minha turma, só que eu queria alguma coisa a mais, porque aqui o custo de vida já em 2017 era muito caro. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. Sim, eu fiz a entrevista para 44 horas, me ofereceram 1.500, 1.400 e alguma coisa, e aí minha ficha caiu que trabalhando, tentando seguir a carreira normal, subindo de cargos e tal, ia demorar muito para eu conseguir ter o que eu queria, chegar em um ponto financeiro, e até mesmo para conseguir me sustentar aqui ia ser muito difícil. E aí eu passei mais um ano trabalhando onde eu fazia estágio, meio período, e eu voltei para Jaraguá do Sul, para casa dos meus pais. Nesse período ali, no final, um pouquinho antes de eu voltar para casa dos meus pais, saiu um concurso aqui em Santa Catarina do Instituto Geral de Perícias para o cargo de perito geral, cargo sem formação específica, e que na época pagava R$19 mil, inicial. Bruto, né? Não sei certinho como está hoje. Hoje nem é mais IGP, é Polícia Científica, inclusive é um concurso que está prestes a sair, uma excelente carreira. Meus pais me mandaram uma notícia desse concurso e eu fui atrás, né? O salário me chamou a atenção, pensa, cara recém-formado ganha R$19 mil, excepcional, né? Comecei a estudar, fui atrás de um cursinho regional aqui, comecei com aulas presenciais, depois migrei para o online, e aí no que eu migrei para o online eu não fui muito a fundo nos estudos, assistia só videoaula, não fazia questões, não fazia nenhum outro tipo de apoio, eu basicamente assistia aula. Eu sempre fui um cara que aprendeu muito fácil, mas eu nunca tive dedicação para estudar. Eu nunca pegava recuperação na escola, eu sempre passava direto, só que eu nunca estudava direito, porque eu captava os assuntos muito fácil. E juntou que na época que eu era estudante, eu era atleta de natação também, então foi um processo que o meu foco na época não era estudar, mas por sorte eu sempre aprendi muito fácil e sempre passei de ano tranquilo. Obviamente comecei a estudar em pós-edital, não passei, e como eu estava numa fase da minha vida em que psicologicamente não estava muito bem, problemas, depressão, tinha terminado um relacionamento, não estava muito legal aqui, estava me sentindo muito sozinho em Floripa, eu acabei desistindo dos concursos, só cumpri um ano de contrato do meu aluguel, fechou o ano de contrato do aluguel para não ter que pagar multa, eu rescindi o contrato e voltei para Jaraguá. Principalmente para ficar perto da minha família, tentar me reestruturar, principalmente psicologicamente. E aí eu fui trabalhar um pouco na empresa dos meus pais. Diferentemente da maior parte de vocês que fazem concursos públicos, eu talvez tenha um background que vocês não se identifiquem tanto. Eu venho de uma família financeiramente muito bem estruturada, talvez mais do que qualquer concursado consiga chegar, mas eu nunca quis seguir a empresa, né? Meu pai tem uma empresa, uma consultora imobiliária, e eu nunca quis tocar o negócio dele. Seja por algumas desavenças familiares, seja por falta de interesse na época, principalmente de empreender, porque eu via meu pai trabalhando das 7 da manhã até a hora de dormir, de segunda a segunda, e eu não queria isso para mim, eu queria uma vida mais leve, e o concurso pareceu que me orientaria muito para esse lado. Só que voltando para Jaraguá, eu quis dar mais uma chance para o trabalho, comecei a trabalhar, e me apareceu uma proposta muito interessante. Tão interessante que talvez nem a Milena saiba disso, que eu vou contar agora. Eu oferecia muitas caronas de Floripa para Jaraguá e eu conheci uma museóloga na época, e ela estava interessada em desenvolver um museu
do estádio do Palmeiras. Até hoje esse museu não existe no Allianz Parque e ela queria um arquiteto para fazer a proposta, só que é o que a gente chama de contrato de risco. Eu ia receber se o projeto fosse aprovado, fosse construído, mas a priori eu não receberia. Só que todos os indícios apontavam que a gente ia ter o projeto aprovado. E aí pensa, recém-aprovado, o projeto do Museu do Palmeiras, sensacional. Acontece que no meio do caminho outras pessoas ficaram sabendo disso e também vieram com uma proposta para o Palmeiras. A equipe que tinha me contratado desistiu e eu passei vários e vários meses trabalhando por nada. Essa foi meio que a minha derrocada da esfera privada, não quis continuar trabalhando na esfera privada depois disso. Coincidentemente, na mesma época que a gente meio que encerrou o contrato, veio o concurso para auditor fiscal aqui de Santa Catarina, do estado de Santa Catarina. Eu não sabia o que era um auditor fiscal, eu só sabia que pagava muito bem. Meu pai mandou notícia, eu fui atrás e resolvi, não, vou dar mais uma chance para os concursos e eu vou estudar. Estudei só em pós-edital, só que eu estudei com uma intensidade absurda. Eu estudava 10, 12 horas líquidas por dia, comendo PDF. Eu não fazia questões, só as questões do PDF. E eu estudava demais. Consegui bater quase toda a matéria, ignorei alguns assuntos ali, economia, estatística, e fui para a prova. Obviamente não fui aprovado, mas eu encontrei uma área que eu gostava de estudar e eu me vi fazendo aquilo. E a partir dali, isso por volta de setembro de 2018, foi quando eu comecei, a prova acho que foi mais pro final do ano. A partir dali, eu passei a focar no mundo dos concursos públicos. 2019 a gente teve poucos concursos, mas eu estava estudando focado na Cefaz DF, que tinha notícia de que sairia. Comecei a estudar, assinei o Estratégia na época, comecei a estudar muito bem, muito intenso e muito sério, porque era basicamente a única coisa que eu fazia no dia. Eu vivia com meus pais, então eu não precisava me preocupar com alimentação, com trabalhar, com mais nada, eu só precisava estudar. Eu sentava e estudava o dia inteiro. Era muito fácil só estudar. Só que Cefaz DF demorou, e no final de 2019, com um pouquinho mais de um ano de estudos, saiu o edital do ISS Porto Alegre. Então, se eu não me engano, o edital saiu ali por setembro, mais ou menos, outubro, setembro de 2019, e a prova foi em dezembro. Eram poucas vagas, eram 7 vagas nesse edital, então aqui, essa é uma história verídica, eram poucas vagas, meus pais não me incentivavam a ir para Porto Alegre por serem poucas vagas e por não gostarem muito da cidade, porque lá tinha um histórico de violência, apesar de ter sido uma coisa que melhorou muito ultimamente. De fato, ali pelos anos 2010, 2015, a violência era bem intensa em Porto Alegre, e eles não me incentivavam muito a ir para lá. Mas de qualquer forma, era o que tinha, e eu sempre estudei muito melhor por pressão, então em pós-edital eu sempre estudava tendo um objetivo em mente, e eu comecei a estudar para esse concurso. Foi muito intenso, foi quando eu comecei a ler lei seca, foi quando eu comecei a resolver questões no TEC Concursos, e tem em mente que eu tinha um pouquinho mais de um ano de estudos nessa época. Achei a prova mais difícil, até hoje, eu acho uma das provas mais difíceis que eu já fiz, tanto que eu saí com a cabeça explodindo, dor de cabeça, peguei ônibus aí para Santa Catarina de volta depois, cheguei muito mal, fiquei doente logo em seguida. Desempenhei bem, no resultado preliminar antes dos recursos eu estava ali em 90 e pouco, ou 100 e pouquinho, bem baixo. Depois dos recursos eu fui para 149, salvo engano. Justamente nessa semana, 6 anos depois, saiu a minha nomeação nesse concurso público. Era um concurso de 7 vagas, eu estava em 149 e eu fui nomeado. Obviamente que essa é uma exceção, são raros os concursos que nomeiam tanto assim, e isso se deu muito pela dilação do prazo por causa da pandemia, então a gente teve 2 anos ali em que o concurso ficou suspenso, não nomeou ninguém. Então muita gente já tinha vida encaminhada, já tinha passado em outros concursos, então uma lista que rodou muito, né? E, bom, fico feliz que eu fiz essa prova, que eu tive o desempenho que eu tive, porque eu fui nomeado e provavelmente da data que eu tô gravando esse vídeo, daqui a 21 dias mais ou menos, a gente está indo para Porto Alegre para morar lá e exercer esse cargo. Dei um salto para o futuro, agora vamos voltar para o passado, né? Saí dessa prova, posição 140 e pouco, descrente completamente de que eu ia ser chamado. Continuei os estudos, estudando para a Cefaz DF, fiz a Cefaz DF, fui relativamente bem, faltaram, eu acho que 2 questões para eu ir para a segunda fase. Se vocês acompanham o concurso há mais tempo, todo mundo que passou para a segunda fase da Cefaz DF foi nomeado, né? E que não rodou na discursiva. Então, provavelmente, se eu tivesse acertado essas questõezinhas a mais, eu seria auditor fiscal do Distrito Federal. Mas eu gosto de acreditar que as coisas acontecem como elas devem acontecer.
Vai chegar um ponto na história aqui nessa linha do tempo que vocês vão entender por que eu falo muito isso, e eu realmente acredito fortemente que as coisas acontecem exatamente como elas deveriam acontecer. Não passei nas pós DF e logo em seguida começou a pandemia. E a pandemia foi muito difícil para mim, porque meu pai ficou muito mal, ele foi para o hospital, a sorte que a gente tinha oxigênio em casa, a gente colocou ele para respirar no oxigênio, e no hospital os médicos conseguiram manter ele vivo, e ele se salvou da Covid, e foi uma época muito difícil, ele ficou mais de uma semana internado, a gente não sabia como ele ia ficar, não tinha notícias, eu tava desesperado porque, apesar de eu não ter a melhor das relações com meu pai, eu amo ele, eu gosto muito dele, e nunca vou querer perder ele, foi muito difícil para mim, porque quem ia ter que assumir toda a responsabilidade da família ia ser eu, e o vazio que ia ficar na minha vida ia ser enorme. Eu também peguei Covid junto na mesma época, provavelmente eu fui o primeiro em casa a ter pego e encadeou os outros. Eu também fiquei muito mal, tive um pós-Covid muito ruim, aquela fog, mente cinzenta que muita gente teve, e eu não consegui voltar ao ritmo dos estudos depois da Covid. Acabei deixando de lado os concursos, também juntou um tempo que eu não tinha mais dinheiro das reservas que eu tinha feito, e eu precisava de alguma coisa para viver, né, pagar minhas despesas, ter um pouco de dignidade. Meu pai sempre fala que o salário que você ganha não é para enriquecer, é para você ter dignidade. E eu não tinha dignidade nenhuma porque não tinha dinheiro nenhum. Então eu comecei a estudar programação. Eu sempre fui afim da área. Quando eu era mais novo, eu gostava muito de jogar. E eu criava servidores. Para quem é mais antigo conhece Mu Online. Eu criei servidor de Mu Online. Junto com os amigos eu criei um OT de Tibia. A gente criou vários servidorzinhos. Eu gostava de mexer com essas coisas. Mexia com banco de dados, um pouquinho de programação. Então eu achava interessante, eu gostava de ver eu criar as coisas e ver os resultados aparecendo no computador das aplicações. Então eu resolvi estudar programação, também incentivado pelo meu pai, que era programador até os anos 90, programador de COBOL. Ele ajudou a desenvolver vários sistemas de recursos humanos e contabilidade. E aí ele me apresentou para os amigos e eu comecei a estudar, passei ali 6, 8 meses estudando só programação para virar um programador. Cheguei a fazer entrevistas, meu foco era, para quem entende de computação, meu foco era o front-end, então a parte de interação com interfaces de usuário. Cheguei a fazer entrevistas, cheguei a ser aprovado para começar a trabalhar, só que exatamente quando eu ia começar a trabalhar, saiu o concurso de Minas Gerais, da Secretaria de Fazenda, com uma quantidade absurda de vagas pelos meus resultados nos concursos, e eu fiz muito concurso antes disso. Eu vou deixar uma lista aqui, eu não lembro todos de cabeça que eu fiz, vou deixar uma listinha aqui, não sei, em algum lugar da tela, os concursos que eu fiz e eu reprovei. Foram muitos concursos, mais de 10 concursos que eu fiz e não tive sucesso. Então eu resolvi dar mais uma chance para concursos e voltei a estudar, e estudei com muita intensidade até a prova. Na prova objetiva eu não tive um resultado tão satisfatório, mas fiquei numa posição legal. Meses depois, eu já tinha conhecido a minha digníssima, fui fazer a segunda fase, incentivado por ela, e tive um excelente desempenho na discursiva. Acontece que eu me senti um pouco garfado. Teve um dos itens lá, quem fez essa prova vai lembrar, que falava sobre a cobrança de ITCMD em bens no exterior. E eu apontei o posicionamento completo do STF, não somente o posicionamento da legislação de Minas Gerais. Eu apontei esse posicionamento, só que mais pontos. E esse foi um caso de que a banca considerou que eu pequei pelo excesso e me deu, salvo engano, 1,5 ou 2,5 nesse item, e o item valia 10. Outras pessoas com respostas muito similares à minha tiraram 10 ou 7,5 nessa questão. E essa diferença de pontuação, Minas Gerais todo mundo ficou muito próximo, teria me colocado dentro das vagas. Mas aí entra o principal motivo de eu dizer que eu acho que as coisas acontecem como elas deveriam acontecer. Eu precisava de dinheiro para fazer concurso, para continuar estudando. Eu estava começando a namorar e a Milena é cara, ela gosta de sair para comer. Não, ela é uma pessoa muito tranquila e sempre entendeu eu estar quebrado ou estar com dinheiro. E só que eu queria proporcionar coisas para ela, queria também proporcionar coisas a mim mesmo, poder sair, poder comprar coisas que eu queria, tênis, celular, trocar de computador. Então eu passei a construir materiais, eu já construía resumos para eu mesmo, fornecia para os meus amigos, o meu grupo de estudos ali de graça, e todo mundo sempre elogiou, todo mundo falava muito bem da didática, do formato com que eu construía os materiais.
Até que me deram uma ideia um dia de, pô, por que tu não vende esses materiais para o público e usa essa renda para te bancar e para fazer os teus concursos? E foi o que eu fiz. Eu comecei a fazer flashcards e resumos de legislação tributária e comecei a vender, e tive uma venda excelente. E como eu tinha uma certa facilidade, sempre gostei de TI e já trabalhei na área, eu resolvi fazer para o concurso da Cefaz Mato Grosso, que foi depois da Cefaz Minas, e eu só fui fazer porque eu não fui bem na Cefaz Minas. Eu resolvi fazer um resumo de TI, de toda a matéria de TI que tinha naquele edital, que até então tinha sido o maior edital de TI que a gente teve. Acho que até hoje, junto da Cefaz Sergipe de 2022, são os 2 maiores editais que a gente teve de TI. E fiz o resumo e a galera gostou, adquiriram bastante esse resumo. Fiquei bem conhecido. Eu já era relativamente conhecido por causa do Tech Concursos. Me incentivaram a fazer, a Luísa, da @Revisa Luísa, foi uma das principais incentivadoras aí a fazer meu Instagram de estudos. Eu fiz. Ela ajudou a divulgar, ajudou o pessoal a me conhecer mais, e foi a partir dali que eu comecei a vender meus materiais. Por isso que até hoje eu não tenho o @Prof. Fê Matias, Prof. Felipe Matias, eu mantenho o @FeFiscal, que foi um nome que eu criei naquela época, não tinha nada relacionado a TI, nada relacionado a professor, era mais um perfil de concurseiro mesmo. O pessoal gostou. E teve um cara que foi muito importante na minha jornada, que eu fiz várias provas na mesma sala que ele, a gente sempre trocou muita ideia, e diferentemente de mim, ele é multi-aprovado, ele foi aprovado em várias coisas, que é o Felipe Niero, mais conhecido por vocês como Goiaba. Ele me deu um toque assim, ele falou, cara, por que tu não faz algo maior, não transforma esse resumo em aulas, ou traz algo mais completo? Na verdade, a primeira fala dele foi porque eu só tinha os flashcards de TI, e ele queria saber se eu ia fazer um resumo. E aí, por causa dele, eu fiz o resumo de TI, e também por causa dele, depois eu comecei a dar aulas, eu comecei a construir coisas mais completas, principalmente focado em PDFs no começo, e o pessoal foi gostando, cada vez mais gente comprando, cada vez mais alunos gostando, e acabei aumentando a estrutura, fazendo coisas mais profissionais. Comecei a gravar videoaulas, eu não conseguia gravar falando para a câmera, eu achava muito esquisito. Fazer o que eu estou fazendo aqui, gravando com uma câmera, no caso, para um celular, era a coisa mais esquisita para mim. Hoje já é uma coisa um pouco mais normal. Ainda sinto que tem muito espaço para eu evoluir na minha fala, na minha didática, mas já sinto que eu evolui muito desde quando eu comecei. E o negócio foi dando certo, o pessoal foi comprando a ideia, foi gostando, fui levando para frente, acabei me dedicando muito mais a essa área do que a concursos, e depois da prova da Cefaz Mato Grosso eu parei de estudar, e até hoje eu não voltei a estudar completamente porque eu comecei a focar nisso. Eu cheguei a fazer uma prova depois, ISS Rio de Janeiro, não tive um desempenho muito bom por alguns erros. Uma coisa que eu sempre cometia recorrentemente em provas é errar coisas que eu já sabia. Isso me corroía por dentro. Comecei a focar no material, fui fazendo os materiais, fiz a prova do ISS Rio de Janeiro. A prova do ISS Rio de Janeiro foi uma grande virada de chave, porque eu fiz uma live de revisão de véspera de TI, que tinha matérias um pouco difíceis, teve muita visualização, muita gente me conheceu por causa disso, tanto que a gente foi num pós-prova da Guruja, e eu nunca tinha passado por isso, o pessoal me abordava e falava, tu que é o cara da TI, tu que é o Felipe, o cara da TI. E aí pegou isso e falei, pô, achei estranho no primeiro momento, mas eu vi que dali a gente conseguiria construir um material bom, uma comunidade de alunos que estavam querendo estudar TI maior, e passei a focar nisso, a fazer esse tipo de material cada vez mais. Em setembro de 2023, devido a várias circunstâncias do momento, tanto minhas quanto da minha mulher, eu decidi morar junto com ela, mesmo não tendo renda, mesmo não tendo perspectiva de nomeação. Acreditei no meu material que a gente conseguiria ter uma renda disso e fui morar com a Milena. Pegou um apartamentinho simples, a gente não tinha muitas despesas, e eu vendi o carro nessa época para ter justamente dinheiro para a gente poder ter uma garantia ali de alguns meses sem ter que se preocupar. Só que não deu tão certo assim quanto eu achava no começo. Apesar de receber muitos elogios, muita gente falando bem, o curso não crescia tão bem assim. Primeiro porque eu era muito atrelado à imagem de resumos, as pessoas não sabiam que eu fazia um curso. E, não era tão conhecido assim, tinham poucos seguidores, e também a qualidade do material era um pouco duvidosa.
E aí eu pensei, não, eu não vou desistir, né? Historicamente, quando eu era mais novo, eu era um atleta de natação, eu sempre fui muito competitivo, eu nunca gostei de desistir, eu sempre fui atrás até a coisa dar certo. Então, eu fui fazer isso. Eu reescrevi todo o material, eu aprofundei mais as aulas, deixei mais completo, melhorei diagramação, deixei tudo muito melhor. E aí eu constituí a TI Descomplicada, porque a minha ideia foi desassociar a imagem do Felipe, do Fê Fiscal, do Fê Matias, Felipe Matias, da empresa de TI, do curso de TI. E foi aí que surgiu a TI Descomplicada. A partir desse momento foi uma guinada absurda, a gente passou a crescer demais em quantidade de alunos, e mais ou menos na mesma época eu recebi o convite do Estratégia para atuar como professor lá. Foi a indicação de uma pessoa que eu sou muito grato até hoje, e que provavelmente todos vocês que fazem concurso conhecem, que é a Nasli, multi-aprovada, passou em tudo que ela quis nas primeiras posições. Ela, por uma coincidência do destino, me conheceu o meu material, indicou para o pessoal da equipe de TI, ela gostou e indicou, né? E aí eu passei a atuar lá, primeiro com um professor em treinamento, gravava principalmente ali a parte de revisando por questões, muita gente gostava, a partir disso comecei a crescer bastante, comecei a ter um reconhecimento de autoridade, né? Porque eu não era concursado, não tinha nada, então quem é que vai acreditar que o meu material é bom? Só quem um amigo disser que é bom e for influenciado a comprar. E a partir daí a gente eu tinha chegado num ponto que eu estava quase voltando para casa dos meus pais novamente. Eu tinha pouquíssimo dinheiro na conta, estava tendo que fazer empréstimo. E aí veio a oferta do Estratégia com um salário que era muito bom, ia salvar as nossas contas e de fato salvou a gente no momento que estava precisando muito. E topei, entramos ali, evolui muito com o pessoal do Estratégia. E ali por março de 2025 aconteceu a minha primeira nomeação em concurso público. Eu fui nomeado em 2 concursos até hoje. O que eu exerci até a semana passada, que é o cargo de analista da Receita Estadual 4, aqui em Santa Catarina, e agora o cargo de auditor fiscal em Porto Alegre. Esse foi um concurso que acho que foi assim que terminou a pandemia, ali em 2021. Eu fiquei a poucos pontos das vagas, foi um concurso também que todo mundo ficou muito embolado, e eu não achei que fosse chegar em mim também, e acabou chegando. E eu exerci esse cargo por uns 6 meses, 7 meses mais ou menos, só que eu nunca fui uma pessoa que gostou de se contentar com pouco. Pouco no sentido de não o que você queria. Eu queria ser auditor fiscal. E estar num cargo de analista, vendo gente ter importância muito maior que eu, gente receber muito mais que eu, e gente mandando em mim, era uma coisa que me incomodava muito. Então, apesar de ser um lugar excelente, uma carreira excelente, tanto em remuneração quanto em ambiente de trabalho, eu não estava muito feliz ocupando o cargo de analista aqui. E isso foi um dos principais motivos de eu ter aceitado a minha nomeação no cargo de auditor em Porto Alegre. Muita gente perguntou se eu ia tomar posse, né, por questões de, eu sou de Santa Catarina, vai trocar Santa Catarina pelo Rio Grande do Sul, uma Floripa, que é a Floripa, que todo mundo imagina que é uma coisa maravilhosa, e eu já adianto para vocês, é excelente, mas não é tudo que vocês imaginam. E trocar ela por Porto Alegre, que teoricamente é uma cidade insegura, com algumas coisas piores que aqui, mas de fato eu aceitei, primeiro porque é um cargo fim, a gente tem um controle maior sobre a nossa carreira, tem uma liberdade maior e tem uma autoridade maior. Quem falar que não se importa com isso provavelmente está mentindo, a maior parte das pessoas vai se importar, porque isso realmente é uma coisa que pesa na sua cabeça quando você chega em casa. E óbvio, fator remuneração. Remuneração de auditor fiscal é incomparável com qualquer outro cargo do executivo. Então, nessa última semana a gente teve alguns bons dias para pensar e tomar nossa decisão, né? E a gente levou em consideração várias coisas. A primeira dela foi o custo de vida aqui em Floripa. Para quem não sabe, a moradia, outras coisas têm custos similares a outras cidades grandes, mas a moradia aqui é absurdamente cara. Um apartamento de 120 metros quadrados você vai gastar uns 2,5 milhões. E assim, apesar de eu receber muito bem hoje, eu recebia mais da minha empresa do que qualquer cargo de auditor fiscal e ainda tinha um salário de analista. Mesmo assim, eu não conseguia me ver comprando nada aqui. Não tendo imóvel próprio, não tendo nenhuma propriedade, não conseguindo alcançar meus sonhos, né? Meu sonho é ter uma casa,
que eu projete, do jeito que eu quero, do jeito que a minha família quer, e estando aqui dificilmente eu conseguiria alcançar isso justamente pelo montante que eu precisaria juntar, né? Porque você tem que entender que você tem que juntar um montante, mas você tem que gastar para viver aqui, porque o aluguel também é caro. Então são duas frentes que vão te corroendo aos poucos. E essa nomeação veio em boa hora, porque junta tá infeliz aqui com a oportunidade de uma cidade que paga muito bem, numa carreira muito boa. Conversei com vários auditores de lá que só falaram coisas maravilhosas da carreira, e muita gente de lá que falou muito bem da cidade, que ela melhorou muito nos últimos anos. Então a gente se empolgou e depois de realmente pensar bem, não foi difícil tomar essa decisão. Chegamos no dia de hoje, que eu estou passando horas procurando por moradia, apartamentos, e planejando aí minhas próximas semanas para a gente se mudar para Porto Alegre e finalmente ser nomeado, empossado como auditor fiscal em Porto Alegre. A mensagem que eu queria dizer para vocês, que talvez vocês possam extrair dessa história, estudem forte, focados. Eu tive um ano e meio de estudo muito intenso, que eu estudava 8, 10 horas por dia. Quem me acompanhava, quem era meu mentor no começo na LS, depois na Guruja, viam minhas métricas de estudo e todo mundo ficava de cara, achando que talvez fosse real, números mentirosos, e talvez existia um respaldo de verdade nisso, porque eu não respaldo de verdade, mas o fato de eu não ir muito bem em várias provas respaldava essa opinião deles. Mas de fato eu estudava tudo isso, eu fazia muitas questões. Se você puxar meu TEC, hoje eu tenho mais de 110 mil questões resolvidas, então de fato eu sempre me apliquei muito, só que justamente por eu me aplicar muito por um período razoável de tempo, isso foi causado por vários problemas de isolamento, eu estava em depressão, então eu não tinha muito mais o que fazer. Esses mesmos problemas acabaram fazendo com que eu não conseguisse mais estudar. Então chegou um ponto que eu não conseguia, eu não queria, eu abria ali, começava a ficar meio mal, não conseguia estudar. E na minha cabeça tudo que eu queria fazer era ou sair de casa, ir para academia, jogava muito League of Legends. Então é importante que vocês tenham equilíbrio também na jornada de vocês e que, não vou fazer um concurso porque é 2, 3, 4 vagas. Faz, bota o nome na lista. Eu acho que eu sou o maior exemplo de bota o nome na lista. Eventualmente você vai ser chamado em alguma coisa. Se você fizer o seu, se você estudar, se você tiver foco, você vai chegar no seu objetivo, independentemente de quanto tempo demore, tá? Eu sei que às vezes é difícil, que, se você só estuda, você não tem renda, acaba sendo mais difícil por causa desse peso, desse fardo de parecer um encosto, né? Não ter ninguém te apoiando ali, você não estar apoiando ninguém financeiramente, mas é recompensador, vale muito a pena e espero que eu incentive vários outros a ter uma história de crescimento, uma história de sucesso. Eu considero que a minha história é de relativo sucesso e cada vez a gente vai ter um sucesso maior. Agora já sou auditor, quero focar em cada vez mais expandir a TI Descomplicada. Daqui a pouco tem alguns professores parceiros que vão passar a fazer parte também, para a gente começar a abranger mentorias de TI e concursos específicos de TI. Então vamos expandir a equipe. Também estou criando uma plataforma de hospedagem de cursos. Então eu descobri que depois de um tempo trabalhando com isso, que eu gosto de empreender, que talvez eu pudesse ter focado em empreender lá atrás, mas eu gosto de empreender principalmente em tecnologia, porque você consegue tirar ideias da sua cabeça e criar coisas maravilhosas que mudam a vida das pessoas. Então fica aí meu agradecimento primeiramente a todos que me acompanharam, até você que assistiu esse vídeo aqui e não me conhecia. Sempre, isso é uma coisa que eu posso agradecer demais, que eu sempre fui muito apoiado pelas pessoas que estavam na minha volta, sejam meus pais, familiares em geral, sejam desconhecidos quaisquer, que me mandam mensagem até hoje, de vez em quando, que gostam da minha história, que me acompanham desde o começo. Então, muito obrigado para vocês e eu espero retribuir a todos e que eu consiga ajudar cada um de vocês até a aprovação ou até que vocês atinjam o objetivo de vocês, qualquer que seja. Valeu!